E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre dinâmica climática. Na última parte, nós abordamos o primeiro atributo climático, a temperatura. Agora vamos falar da umidade. A umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um determinado momento, resultado da evaporação da água da superfície terrestre e da transpiração das plantas. No entanto, esse conceito tem duas subdivisões, umidade absoluta e umidade relativa. A umidade absoluta é a quantidade de vapor existente na atmosfera em um determinado momento, enquanto a umidade relativa é, como o próprio nome já diz, uma relação entre essa quantidade de umidade existente na atmosfera e a quantidade de vapor d'água que essa atmosfera comporta. Assim, a umidade relativa é expressa em porcentagem, enquanto a umidade absoluta é expressa em gramas por metros cúbicos. Quando a atmosfera alcança o seu limite em relação à quantidade de umidade, dizemos que seu ponto de saturação foi atingido. Dessa forma, a umidade relativa é estabelecida a partir do ponto de saturação da atmosfera. Isso significa que ela varia. Esse ponto de saturação não é fixo, como a gente acabou de falar. Mas ele varia de acordo com o quê? Então, gente, ele varia de acordo com a quantidade de calor existente na atmosfera. Vocês estão notando como os atributos se relacionam, né? A temperatura, que a gente falou anteriormente, tem uma forte relação com a umidade. Como vocês podem ver no esquema, o ar quente possui um ponto de saturação mais alto, ou seja, ele comporta mais água em estado de vapor do que o ar frio. Mas então vocês devem estar se perguntando, Mirelle, o que acontece quando o ponto de saturação da atmosfera é atingido? E eu respondo, se ao longo do dia a umidade relativa chega próxima a 100%, ocorre a famosa precipitação, que é quando a água sai do estado de vapor da atmosfera para o estado líquido ou sólido, o que vai variar também de acordo com a temperatura da atmosfera. Podem ocorrer 3 tipos de precipitação, como vocês estão vendo aí. A chuva, que pode ser de 3 tipos, orográfica ou de relevo, convectiva ou de verão, ou frontal, o granizo e a neve. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. As chuvas são as mais conhecidas por vocês, até porque moramos em um país tropical que tem índices pluviométricos abundantes. Assim, elas ocorrem quando a atmosfera atinge seu ponto de saturação e a água em estado de vapor condensa, precipitando em forma líquida. As chuvas são medidas em milímetros caídos durante determinado período. Com os dados mensais e anuais, pode-se descobrir a natureza das chuvas, sua frequência e intensidade. Podemos destacar assim, como já havíamos dito, 3 tipos de chuva. A chuva convectiva ou de verão ocorre em dias quentes de verão ou em partes da superfície terrestre que se mantêm aquecidas durante todo o ano, como é o caso da zona equatorial do planeta. Ao ser aquecido, o ar próximo à superfície fica menos denso, logo mais leve, subindo para as camadas superiores da atmosfera. Ao ascender para essas camadas, o ar carrega consigo a umidade. Atingindo altitudes mais elevadas, a temperatura dele diminui e o vapor condensa em gotículas que permanecem em suspensão. Quando o ar atinge essas camadas de menor temperatura, ele resfria, ficando mais denso, logo mais pesado, o que vai fazer ele descer para as proximidades da superfície terrestre, onde ele vai se aquecer novamente, iniciando um novo ciclo convectivo. Ao fim da tarde, depois de vários ciclos convectivos, nos quais o ar acende com umidade, desce seco, acende com umidade, desce seco, a nuvem resultante estará enorme e a atmosfera carregada de umidade, o que vai culminar em chuvas torrenciais, ou seja, extremamente intensas, porém rápidas e localizadas. Após a precipitação, o céu costuma ficar limpo novamente. Essa chuva costuma ser a causa dos problemas relacionados a deslizamentos e enchentes tão comuns no nosso cotidiano, nos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro.
Já a chuva frontal, ela ocorre nas frentes, que são as zonas de contato entre duas massas de ar de características diferentes, sendo uma quente e a outra fria. A área de abrangência, a intensidade e o volume das chuvas vão depender do tamanho das massas. O terceiro tipo de chuva é a chuva de relevo. Ela tem relação com o relevo como fator climático que dificulta o deslocamento das massas de ar. Assim, as barreiras de relevo forçam as massas de ar a subirem para contornar sua forma, o que as leva para as elevadas altitudes. Quando essas massas atingem pontos altos do relevo, ocorre a queda da temperatura e a condensação do vapor da água que ela carrega, causando chuvas localizadas, intermitentes e finas no lado do barlavento. A questão é que quando essas massas conseguem atravessar o relevo, elas chegam do outro lado, no sotavento, secas, dando origem a climas áridos ou semiáridos, ou seja, marcados por baixos índices pluviométricos. Um exemplo muito forte desse tipo de chuva ocorre na região nordeste do país, na transição da zona da mata para o sertão nordestino, onde se localiza o Planalto da Borborema, que impede a entrada da umidade que vem acompanhada da massa equatorial atlântica e que, por sua vez, acaba causando, do outro lado do Planalto, o sertão nordestino, que possui os menores índices pluviométricos do Brasil. O granizo é constituído por pedrinhas formadas pelo congelamento das gotas de água contidas em nuvens chamadas cúmulos-nimbus, que também estão associadas aos temporais com a presença de raios. Esse congelamento acontece quando uma nuvem carregada de gotículas de água encontra uma camada de ar muito fria. Só fazendo uma observação, o orvalho, conhecido popularmente como sereno, não constitui uma precipitação. Ele é uma condensação superficial da umidade que se deve ao contato com as superfícies frias, como o teto de automóveis e vegetações. Em áreas de baixa temperatura, o orvalho é transformado em geada, com o congelamento superficial da umidade, processo no qual não ocorre precipitação, distinguindo-se, portanto, da neve. A neve ocorre em regiões de zonas temperadas, frias, polares e de altitudes muito elevadas, quando a temperatura do ar está abaixo de zero. Assim, o vapor d'água contido na atmosfera congela, formando cristais que se precipitam em forma de flocos de gelo. Então é isso, pessoal. Fechamos a segunda parte da nossa aula sobre atributos climáticos. Na próxima aula falaremos sobre o último atributo, a pressão. Conto com vocês.